Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro. Estamos com o nosso time de Safras e Mercado reunido hoje para mais um Resenha Safras e Mercado, em que nós vamos apresentar as expectativas para o relatório de oferta e demanda desta sexta-feira do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Vamos apresentar o que o departamento deve divulgar para soja, milho e também para trigo. Já convido a todos que não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, que inscrevam-se, que ativem as notificações. Você também entre no nosso site, safras.com.br, conheça a nossa plataforma de safras e todos os nossos produtos. Vou apresentando os nossos companheiros que vão estar hoje no nosso debate. Editor-chefe da agência Safras, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Vamos lá, mais uma rodada para tentar antecipar o que o USDA deve divulgar na sexta-feira. Obrigado, Dylan. Nosso consultor que vai falar sobre soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí que pode mexer com o mercado. Sobre milho, quem vai nos falar tudo é o nosso consultor Paulo Molinari. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Mais um relatório do USA, né? E mais um processo de adivinhação. Tá certo, Paulo. E o nosso consultor que vai falar sobre o mercado de trigo, Elcio Bento. Olá, Elcio, tudo bem? Olá, boa tarde, Alessandro, Dylan, Molinari, Luiz. Vamos lá para mais um. Isso aí. Bom, o Dylan vai nos apresentar os quadros com a expectativa para esse relatório de amanhã. Dylan, vamos começar com soja, então. Vamos lá, Alessandro. Vamos apresentar os principais dados do mercado na previsão, tentando antecipar o que o USDA deve divulgar amanhã. Começando pela soja, os principais números em relação à produção dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano aposta numa elevação, o mercado aposta numa elevação no relatório de amanhã do USDA, passando do número de pouco mais de 118 milhões de toneladas projetada em agosto para 118 milhões 750 mil toneladas. Os estoques de passagem dos Estados Unidos na temporada 2020-2021, uma perspectiva de elevação, passando de 4 milhões 350 mil toneladas para pouco mais de 4,5 milhões de toneladas. Também expectativa de elevação nos números para a temporada 21-22, com os estoques subindo de 4,22 milhões para 4,84 milhões de toneladas. Em relação aos estoques globais, a aposta do mercado é que o USDA vai divulgar para a temporada 2020-2021 uma redução de 300 mil toneladas nos estoques de passagem globais, totalizando 92 milhões e 500 mil toneladas. Já para os estoques da temporada 2021-2022, a previsão é de uma elevação, passando de 96 milhões 200 mil toneladas para 96 milhões e 900 mil toneladas. Então, eu já pergunto para o Luiz Fernando. Luiz, esses números que o mercado vem trabalhando, isso deve se confirmar? Alguma surpresa esperada no relatório de amanhã? Bom, Dylan, o principal número do relatório de amanhã, eu acho que não só para a soja, como para as outras culturas também, é o número de produção da nova safra, né? E com relação a isso, eu acho um pouco estranho que o mercado espere que o USDA vá trazer uma elevação na produção americana, basicamente porque se a gente comparar as condições de lavouras atuais, né, nesse momento pré-colheita, com as condições de lavouras de um mês atrás, do relatório de um mês atrás, as condições estão piores, né? Elas não melhoraram, elas pioraram, né? Então eu não consigo vislumbrar muito porque que o mercado está entendendo, principalmente os consultores americanos, entendendo que há espaço para uma elevação aí de 700 mil toneladas na produção americana. O único fator que pode ser isso, pode ser que o USDA estivesse subestimando anteriormente a safra americana, né? Então está fazendo um ajuste aí em cima de uma subestimativa anterior,
porque as condições pioraram, elas não melhoraram, embora as condições climáticas tenham melhorado nas últimas semanas, as condições de lavouras pioraram. E, bom, eu acho que esse número sim pode surpreender. É o principal fator aí, o principal dado para o mercado, é o número que está mais cheio de mistério em volta. Número de estoque americano da safra da temporada que recém terminou, são só ajustes pequenos ali. A gente entende que faz sentido o USA cortar um pouquinho a exportação. A gente teve problemas agora nos últimos momentos da exportação americana aí, frente a essas questões envolvendo o furacão Aida. Então é possível que o USA corte um pouquinho e jogue para a próxima temporada, então não deve ter muita surpresa. O grande número realmente que pode surpreender é a safra americana. Eu não apostaria numa elevação, pelo menos não de 700 mil toneladas, eu apostaria mais numa manutenção de safra, mas o USDA, né, pode trazer qualquer número aí, eu acho que esse número sim pode surpreender. Dylan, vamos ver então os números do milho, que o mercado está esperando um aumento ainda mais significativo do que o aumento da soja, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que o USDA está estimando para o milho. Projeção do mercado para a produção, exatamente, Alessandro, uma expectativa de um aumento consistente, passando de 374,65 milhões de toneladas em agosto para 378.400.000 toneladas. Em relação aos estoques dos Estados Unidos, aposta de elevação nos estoques da temporada passada, 2021, passando de 28,37 para 29,44 milhões de toneladas. Também elevação nos estoques de passagem da temporada 21-22, pulando de 31.550.000 toneladas para 33.760.000 toneladas. Em relação aos quadros de oferta e demanda mundial, o estoque para a temporada 2021 deve permanecer praticamente inalterado, pulando de 280,8 para 281 milhões de toneladas. E para a temporada 21-22, aposta de uma elevação nos estoques, passando de 284,6 milhões de toneladas para 285.700.000 toneladas. E eu já passo, então, para o Paulo Molinari, que ele pode nos falar um pouco mais sobre esses números para o milho. Paulo? Bem, Dylan, basicamente correções pequenas, né? Nós temos que lembrar que o número inicial do USDA era 384 milhões de toneladas, aí ele cortou a safra para 375 praticamente, e agora veio as informações aí do PropTour, né, das empresas privadas, empresas de satélite, né, colocando a produção acima de 380 milhões de toneladas, e criou-se essa expectativa de que amanhã o USDA vai revisar esses números de safra para cima. Então, esse para cima é um para cima pequeno em relação ao que ele vinha projetando inicialmente. Ou seja, é uma safra boa, não é uma super safra, e por esse motivo os estoques não crescem de forma radical, né? Então, a colheita americana está começando, já não há mais nada de clima a influenciar nessa safra, diferente da soja, que a soja se define em agosto, né? O milho praticamente estava definido em julho, e aí veio apenas aí o clima de agosto para melhorar um pouquinho o enchimento de grãos, etc., mas continua dentro daquela lógica, né? A parte centro-norte do meio-oeste, uma lavoura ruim, e a parte centro-sul, uma lavoura muito boa, com produtividades recordes. Então, 375 a 380 milhões de toneladas, qualquer número que vier perto disso não é fora do comum. O que a gente precisa prestar bem atenção a esse relatório é uma revisão dos dados da China, né? Porque a China também está tendo uma boa safra, pode vir aí com números melhores em termos de produção, e talvez o impacto aí, se houver, né, mais negativo para os preços, possa por vir pelo lado de ajustes no quadro de oferta e demanda chinês. Dylan, vamos para o trigo então agora, vamos ver o que tem dos últimos números e expectativa. Vamos lá, Alessandro, dividindo aqui a tela, no trigo, as atenções do mercado se voltam para a questão dos estoques. Os estoques dos Estados Unidos na temporada 21-22, o mercado aposta no número de 16.850.000 toneladas. Em agosto, esse número era um pouco superior a 17 milhões de toneladas, o mercado apostando num corte. Em relação aos estoques globais, também expectativa de corte para a temporada 2021,
passando de 288,8 para 288,6 milhões de toneladas, e os estoques globais da temporada 21-22, o mercado aposta no número de 278 milhões e 900 mil toneladas, e no relatório passado o número era de 279 milhões e 100 mil toneladas. Elcio, o foco do mercado, então, nos estoques, tanto nos Estados Unidos como em âmbito mundial? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. De fato, os estoques que, em relação ao ano passado, vão cair bastante, né? São quase 6 milhões de toneladas a menos. E isso, na verdade, não acredito, mesmo em termos de produção, que não vem o número do mercado, mas não tem muito o que ajustar. A minha percepção é que o relatório passado, ele trouxe aqueles ajustes que a gente esperava. Na safra de primavera, uma queda bastante acentuada em função das condições das lavouras, e na safra de inverno já praticamente consolidado. Então, esse número de estoque ele vem muito em função já dessa queda pequena, uma queda de 210 mil toneladas, é uma queda muito pequena nos Estados Unidos. E, basicamente, ainda se espera que os estoques vão reduzir, porque o consumo, claro, a parte da produção já se consolidando, mas ainda tem incertezas sobre qual será o consumo, especialmente para a ração animal, que tem uma alta de quase 2 milhões em relação ao ano passado. Então, acredito que os estoques foram ajustados no relatório passado e neste relatório teve uma queda mais acentuada, e nesse relatório a tendência é que as mudanças sejam menores, assim como o mercado está esperando. Em termos globais também, a queda é muito pequena dos estoques estimada, praticamente uma queda de 1 milhão para uma safra de mais de 770 milhões de toneladas, uma queda muito pequena. Também, nesse caso, já ajustou-se aqueles números que se esperava tanto da Rússia, principalmente da Rússia, né, mas também do Canadá, juntando-se aos Estados Unidos, que derrubaram muito as suas produções, e outras regiões bastante interessantes, a Ucrânia, por exemplo, que tem uma estimativa de produção bem maior, isso equilibra um pouco aquela queda, mas a minha percepção é que também, em termos globais, a gente não deva ter grandes alterações nos estoques. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de soja. Você pode conferir isso que eu vou falar agora sobre gráficos, sobre tudo, sobre o mercado na nossa plataforma, mas em meados de agosto aí o mercado começou uma trajetória, se for ver no gráfico, mais descendente, né? E agora a Bolsa de Chicago opera em queda. Tem a ver com essa expectativa do relatório do USDA, e o que a gente pode esperar a partir de agora desse mercado aí que começou aí essa trajetória mais de queda desde meados de agosto? Em parte tem a ver, sim, Alessandro. Eu acho que sim. Quanto mais próximo do relatório a gente está, né, mais pesa a questão da dúvida com relação à safra americana, embora a gente já esteja mais próximo de uma definição, né? Eu falei com relação ao dado de produção, mas as alterações esperadas são pequenas, né? A verdade é essa. Embora eu entenda que não há muito espaço para grandes elevações, a elevação esperada é uma elevação pequena, então, teoricamente, não traria muita mudança para o quadro, inclusive, de estoques. Mas tem uma parte, sim, disso, Alessandro, só que a trajetória de queda da soja mais recente começou antes, começou com alguns problemas relacionados à demanda. A gente teve a questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos, a gente teve a questão do furacão aí que atingiu o Golfo do México e atrapalhou os embarques, trouxe problemas para plantas de recebimento, de exportação. Então, a gente teve mais alguns fatores, né, além da melhora climática também, que realmente aconteceu, que pesaram sobre o mercado. O mercado hoje está mais próximo aí, está trabalhando mais próximo de 12,50, entre 12,50 e 13, que é o que o mercado está entendendo ser um equilíbrio para essa produção esperada pelos Estados Unidos. Mas se a gente tiver alguma surpresa com relação a esse número, principalmente, né, e com relação a estoques americanos, principalmente na próxima safra, a gente pode ter um movimento um pouquinho diferente aí, embora o mercado espere um relatório baixista, que enfim, não havendo surpresa, deve confirmar esse movimento. Paulo, a trajetória dos preços do milho em Chicago é semelhante à da soja. O mercado, nesse último mês, no final do mês passado, vem indicando uma queda nas cotações futuras em Chicago. Claro que parte disso é normal em função dessa pressão sazonal com a proximidade da colheita, mas eu queria ver contigo se esse mercado tem mais espaço para cair em Chicago e se essa queda de Chicago tem algum impacto sobre o mercado interno, sobre o mercado brasileiro. Está com o microfone.
São praticamente várias perguntas dentro de uma só, né? A colheita americana, como a gente começou aí falando, né, Dylan, safra americana é uma safra boa, apesar dos problemas, não é uma super safra, como poderia ser, mas é uma boa safra. Então, entram aí 380 milhões de toneladas nas próximas 4, 5 semanas. Os $5 por bushel é um preço excepcional ao produtor americano, ele está acostumado a vender a 3,5, 3,80, agora tem $5, é natural que o produtor americano vai colher e vai vender, né? Então, o que o mercado americano precisa, Chicago precisa olhar a demanda, precisa olhar a exportação semanal, né? E o grande sustentador do preço do milho desde o ano passado foi um sujeito, foi China. E a China faz 90 dias que não compra um grão, um lote novo de milho no mercado americano. Então, todo o mercado americano está apostando que agora a China vem. Mas a China também está colhendo uma safra agora em outubro, que é recorde. Então, esse compasso de espera em relação à China, na medida que a China não for comprando e a colheita americana for chegando, é possível, sim, que Chicago quebre os $5 por bushel e o próximo grande suporte técnico é 4,70. E se a China não aparecer até dezembro, é possível que venha abaixo de 4,70. Tá? Bom, que efeito isso teria para o Brasil? O milho americano hoje é bastante caro para o Brasil, né? Então, qualquer baixa nos preços lá em Chicago vai ajudar a melhorar a conta de possíveis importações que o Brasil ainda tem que fazer daqui até maio do ano que vem para suprir a sua demanda interna, até mesmo porque a Conab hoje reduziu mais uma vez a safra, né? Está abaixo do número de safras de mercado, inclusive, e isso demonstra um quadro extremamente apertado, né? O segundo ponto é que a Argentina também a oferta vai se esgotar em algum momento. E se os preços dos Estados Unidos caem demais, pode ser que o Brasil arrume conta para ir comprar milho americano ao longo do segundo semestre ainda, ou talvez no primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Então, o efeito prático é, primeiro, os preços são altos para o produtor americano, então é possível que ele colhe e venda. O segundo, o mercado americano precisa da China, voltando ao mercado comprar. E o terceiro, que para o Brasil, apesar das baixas de preço, o milho americano ainda é muito caro, mas a Argentina não vai durar para sempre. Um dia nós vamos ter que cair no milho americano. Beleza, Paulo. Elcio, no trigo a gente vê mais ou menos o mesmo movimento na Bolsa de Chicago, né? O trigo ali em meados de agosto atingiu um topo e aí começou uma descida no gráfico. O que a gente pode falar do trigo e o que esse relatório pode representar? Eu acho que o trigo, olhando pelo lado da demanda, boa parte do que o Paulo falou também vai valer aqui para o trigo, até porque no ano passado a China consumiu mais de 20 milhões de trigo somente para ração animal, então subiu muito o consumo chinês de trigo para esse mercado, enfim, para essa finalidade. Em vindo o preço do milho para baixo, também tem, pelo lado da demanda, uma tendência de que também o consumo de trigo para ração animal acabe sendo menor, isso do lado da demanda. Porém, do lado da oferta, a situação é bem ajustada. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente comparar o saldo de produção em relação ao consumo, é o menor desde 2002, 2003. Este ano, só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, nessa comparação de produção e consumo, tem menos trigo que tem os argentinos. É a primeira vez que a gente vê isso dentro dos números do USDA. Então, o quadro norte-americano ele é bastante ajustado. O que nós podemos ter, então, parece que pelo lado da oferta está bem definido isso. A gente pode ter alguns ajustes, mas nada que vai mudar de forma tão acentuada isso. Em termos globais, conforme eu falei, as colheitas estão encerrando no hemisfério norte e não tem muito espaço para que a gente tenha outras alterações do lado da oferta. Então, vai ficar muito em função dessa questão do lado da demanda, mas a tendência é que nós continuemos tendo firmeza nos preços do trigo. Obrigado, Elcio. Bom, a gente vai para a nossa rodada agora de recado final. Lembrando que você pode acompanhar esse resenha e também o nosso clima na semana em formato podcast, somente em áudio. Aí você pode acompanhar da forma que você achar melhor. E também, Dylan vai ressaltar agora no recado final dele, mas lembrando que amanhã a gente tem outro resenha aí repercutindo efetivamente esse relatório
que será divulgado no começo da tarde dessa sexta-feira, não é mesmo, Dylan? Exatamente, Alessandro. Faço esse reforço. Às 13 horas, a equipe de jornalistas e de analistas de safras e mercado estará acompanhando esse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. Notícias, avaliações, análises preliminares estarão à disposição na plataforma do Safras. E, posteriormente, depois que a poeira baixar um pouco, a gente vai se reunir de novo aqui, avaliar os números e ver qual impacto isso vai ter para o mercado no curto prazo e também no médio prazo. Obrigado, Alessandro. Era esse meu recado final e até amanhã. Amanhã estaremos de novo aqui para avaliar esse relatório. Valeu, Dylan. Luiz, qual seria a tua mensagem final aí, expectativa para esse relatório de amanhã? Bom, com relação à expectativa, é como eu já coloquei, né, Alessandro? Grande dúvida com relação à safra americana, mas eu acho que o recado para o produtor brasileiro é o seguinte: o produtor tem que ficar atento ao mercado aí, porque as últimas semanas não foram muito favoráveis para ele, mas essa nova valorização do dólar aí e prêmios em alta também, principalmente para a safra disponível, estão trazendo oportunidades para o produtor que ainda quer avançar um pouco nas vendas da safra disponível e também da safra nova. Aproveitar, porque talvez Chicago não ajude nos próximos dias, mas outros fatores podem ajudar, então o produtor pode ficar atento a isso também. Beleza, Luiz, muito obrigado. Paulo, teu recado final. Bem, basicamente, independente do tamanho da safra americana, se é 375, 380, 382,34, o que interessa é que o Brasil tem um problema de abastecimento. Esse problema de abastecimento só se resolve em julho do ano que vem, com a entrada da safrinha 22, e até lá o quadro de preços no Brasil continua muito forte. Muito obrigado, Paulo. Elcio, tua mensagem final aí. Bom, em relação ao relatório, conforme a safra vai se consolidando, não deve ter grandes alterações. Chama atenção apenas, acho que para o mercado brasileiro talvez seja até mais importante nesse momento, a situação da Argentina, que tem uma projeção, ou tinha pelo menos uma projeção de uma safra recorde, mas que vem sofrendo com escassez hídrica. Está precisando de chuva lá meio que urgente, senão a gente não vai ter mais aquela produção recorde que se esperava, ano passado já se esperava, e acabou tendo uma quebra bastante intensa. E aqui no Brasil, a nossa safra chegando próxima à colheita e a questão climática também estando no foco. Então, acho que esses fatores, acho que essa questão argentina, certamente no relatório do SGA não deve vir em alteração, mas chama bastante atenção, é importante que a gente continue bastante atento a esses movimentos. Obrigado, Elcio. Muito obrigado mais uma vez a todos. Reforço o convite que acompanhem as nossas informações. Vamos ter toda a cobertura sobre o relatório do USA, tanto da nossa equipe de jornalistas quanto da nossa equipe de consultores. E amanhã teremos mais um vídeo com, efetivamente, a divulgação dos números e a repercussão que o mercado está tendo no momento. Um abraço a toda a nossa equipe e até a próxima. Abraço, até a próxima. Olá.